Olá, minha gente. Minha entrevistada de hoje é uma mulher que acredita que o corpo das mulheres é um corpo potente, criativo e absolutamente capaz de passar pela melhor das suas transformações, que é a chegada de um filho. Com 48 anos, essa paulistana está há 16 anos trabalhando com pilates na gestação. É uma educadora física formada pela Unicamp, com pós-graduações na Espanha sobre educação e aqui no Brasil sobre biomecânica. E é um papo delicioso que a gente vai ter de como o Pilates pode contribuir para a melhora da qualidade de vida na gestação. Com vocês, Silvia Gomes. Olá, Silvia, bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui. Vamos conversar, primeiramente, sobre os benefícios mais imediatos do Pilates na gestação. A mulher, quando ela fica gestante, né? Quando ela engravida, ela vai ter que abrir espaço no corpo dela, né? Não só espaço físico, como espaço emocional, mas ela vai ter que abrir espaços no corpo dela para poder vivenciar o processo da gestação. Então ela vai abrir espaço nas articulações, nos vasos, nas artérias, ela vai abrir um espaço imenso no útero dela, ela realmente vai viver um processo de abrir um espaço interno muito grande para poder gerar uma nova vida. Esse processo pode acontecer de uma maneira que ela tenha controle sobre o que está acontecendo ou não. Se ela tiver controle sobre esse processo, que é um processo gradual, ele vai acontecendo ao longo dos 9 meses, ela vai poder viver uma gestação fisicamente muito mais confortável, porque ela vai ter um certo controle sobre esse processo. Quero saber se eu estou entendendo o que você está dizendo, porque quando você usa a palavra controle, eu entendo como consciência. Isso. Né? E não como retenção. Né? Porque o que a gente fala na hora do momento do parto é que a mulher precisa perder o controle para poder se entregar ao trabalho de parto. É disso que você está falando. O controle, nesse caso, se ela não tem conhecimento do processo que está acontecendo e o corpo vai e se expandindo e ela não tem consciência das próprias estruturas articulares, do próprio centro de força, da própria respiração, ele pode ser um processo que leve a sobrecargas mecânicas no corpo mesmo. Por exemplo, em relação ao que a gente chama do centro de força de Pilates, que é o tronco, o assoalho pélvico, essa caixa abdominal, que é basicamente onde ocorre a maior expansão. Se ela tem consciência desse espaço, ela pode manter uma certa organização. Então não é o neném que vai levar ela, que isso poderia acarretar um aumento muito grande na lordose lombar, por exemplo, causando lombalgia, que é uma dor muito comum na gestante. Se ela tem uma consciência do corpo dela e ela pensa que com a musculatura abdominal ela pode abraçar o neném, ela pode trazer o neném para perto da coluna dela, que é uma coisa que o Pilates faz, que é essa organização do centro. Se ela pode melhorar a qualidade da respiração, se ela nas aulas mobiliza a coluna dela, ela vai ter uma gestação mais confortável por estar tendo uma consciência desse processo de transformação, até o momento do parto, que já é o momento realmente de deixar passar, né? Você falou muito de conforto. Isso. E é natural que as fases da gestação, do ponto de vista fisiológico, sejam norteadas pelo desconforto, né? Quando as pessoas falam, elas estão falando das náuseas, elas estão falando do excesso de sono, elas estão falando dos enjoos, estão falando das dores. Como é que você, como uma instrutora para o conforto e para a qualidade de consciência corporal, vê essa transição da gravidez? Às vezes esse enjoo inicial, o sono, são mudanças hormonais mesmo,
que podem muito ser controladas se a mulher tem uma boa alimentação, se ela tem os seus momentos de sono, se ela respeita esses momentos. Isso é um processo que, assim, é um desconforto, mas é até uma coisa gostosa, porque faz parte do processo da gestação. Mas em relação às mudanças biomecânicas mesmo, esses desconfortos podem ser muito mais trabalhados de uma maneira que deixem de ser desconfortos, né? Então, por exemplo, essa mudança na caixa torácica, né? Esse suposto desconforto com a ampliação da caixa torácica, essa pressão no diafragma. Então, nos exercícios de Pilates, a gente pode ensinar a mulher a despertar uma respiração mais intercostal, a explorar outros movimentos, outra mecânica respiratória, que ela tenha mais possibilidades de respiração, desse inflar dessa caixa torácica, que vai permitir a ela, mesmo já estando com uma barriga bem grande, ainda poder respirar de uma maneira confortável. Isso é que é o bacana do Pilates, porque ele vai dar opções para ela, né? Ela não vai ser arrastada, levada pela barriga, vamos dizer assim. Ela vai abraçar, né, o neném, ela vai ter um certo controle. Que lindo. Gostoso. E como é que você acha que esse trabalho que ela faz durante a gravidez se revela na hora do trabalho de parto? Isso é uma outra coisa muito legal que o Pilates pode dar, o Pilates na gestação, quando o instrutor que trabalha com o Pilates estimula na mulher uma consciência do assoalho pélvico e da mobilidade da pelve. Isso vai ser um ganho maravilhoso para o parto. Porque, em geral, o trabalho de assoalho pélvico é sempre essa ideia de contração, de retenção. Só que o assoalho pélvico, ele já recebe, a partir do momento que da quadrupedia a gente passou para a bipedia, a gente recebe o dia todo o tempo, muita carga em cima do assoalho pélvico, como os ombros que ficam tensos. Então, antes da gente querer fortalecer e contrair, a gente tem que expandir, alongar, mobilizar, dar novas experiências de movimento para a pelve e para o assoalho pélvico. E no Pilates a gente vivencia bastante isso, esse alongamento, e você acaba fazendo que o tecido muscular mesmo do assoalho pélvico fique. Você tem mais consciência, mais vivência proprioceptiva mesmo do tecido, e o tecido fica um tecido de melhor qualidade, é como se fosse uma perna de um bailarino, ele fica mais alongado, mais flexível, e isso vai contribuir muito no momento do parto, porque não é mais aquela coisa... aquele susto de por onde é que essa criança vai sair. Você tem consciência do local da passagem e tem mobilidade, e você experimenta posições na hora do parto diferentes que você já pode ter treinado nas aulas. Então é uma contribuição muito grande. Eu estou achando aqui, estou pensando em voz alta aqui, que eu acho que talvez seja um treinamento interessante para os profissionais de parto também, poderem sentir esse assoalho pélvico, para poderem se identificar com a grávida na hora do trabalho de parto. Com certeza, né? Com certeza. Sobretudo para as doulas que estão ali apoiando essa movimentação livre, essa deambulação livre da mulher na hora do trabalho de parto. Pode ser interessante também. Muito, muito, né? Porque mesmo para as pessoas que não são gestantes, né, a gente estimula esse conhecimento, né? Porque o assoalho pélvico é sempre aquela coisa meio a portas fechadas, né? E no banheiro é a portas fechadas, a vida sexual é a portas fechadas. Então, é um pensamento mais pela mecânica da pelve, né? Ver a pelve como uma parte do corpo que tem movimento como outras partes do corpo, né? Temos que tirar a pelve do armário. Exatamente. Exatamente. Ela tem que participar mais, sim, porque é fundamental. É realmente uma peça de conexão entre os membros inferiores e o tronco, é onde a coluna está plantada, né? Uhum. A pelve é um vaso onde a coluna está plantada. Sim. Então é muito importante que você irrigue, que você regue, que você movimente, que você, né, para realmente virar um lugar mais fértil, né? Sem dúvida. Lindo, lindo. E o que você acha que esse trabalho contribui para o protagonismo feminino, tanto na gravidez quanto na cena do parto?
Então, a ideia é essa, né? No parto humanizado a gente ouve bastante falar que a mulher é a protagonista do parto, né? Que não é o médico, não é o hospital, que é a gestante. E a ideia é que a gestante é a protagonista também de todo o processo gestacional e não só do parto. Então, ela abre esse espaço no corpo dela, mas ela abre de uma maneira controlada, né? Até chegar o momento realmente do parto, aonde ela vai abrir esse espaço final através da pelve, e daí o outro espaço que vai ser aberto, que é o espaço no mundo e que nunca mais vai ser fechado, né? Sim. Então... É muito incrível te escutar falando, porque você fala da conexão da mulher com o seu corpo a partir da fisiologia, da consciência corporal, e eu do lado de cá, como psicóloga, fico fazendo as conexões com as emoções da mulher, né? O que você sente no seu trabalho, que esse trabalho do Pilates consegue produzir de conexão emocional da mulher com o bebê? Eu acho que é bem intenso. Eu tive uma grávida agora, uma gestante, há pouco tempo começou a fazer aula comigo, e ela já chegou com uma barriga de uns 4 para 5 meses, e assim, muito expandida, no sentido de as pernas afastadas, a barriga muito solta. E eu já falei, não, traz o seu bebê para perto de você, abraça ele, né? Coloca suas pernas paralelas, cresce no seu eixo, abraça seu neném. E eu vi uma mudança tão importante de uma aula para outra. E ela me falou, nossa, Silvia, mudou tanto. A hora que eu pensei que eu carregava, né? Eu acho que ela se apropria de certa forma do processo, a hora que ela pensa nesse abraçar, nesse recolher, nesse espaço que está crescendo, mas ainda é dela. Então é um espaço que ela abre, mas é um espaço dela, é próprio, né? Então eu acho que dá Você está falando o seguinte, com o trabalho do Pilates, ela toma consciência desse abraço da musculatura e da respiração. Isso, da musculatura, da respiração, de todo o processo, né? Mesmo quando você aprende as melhores posições para ficar sentada, os alinhamentos corporais, de como ela se organiza para abrir o espaço, né? Então, dá mais segurança. Eu sinto que dá mais segurança quando ela se apropria e se organiza para esse processo todo. Assim. Não é mais uma coisa que acontece à revelia, é uma tomada de posse do processo, porque é um processo físico. É claro que é um processo emocional imenso, mas é você também dar valor para essa questão biomecânica mesmo, fisiológica, né? Então, eu acho que é bem importante, traz muito mais segurança, e além do conforto, segurança. Sem dúvida. E no pós-parto? Como é que o trabalho pode existir para essa mulher no pós-parto? Porque a gente sabe que o pós-parto é um espaço de absoluta novidade e de confusão. Porque essa mulher está recebendo esta grande novidade que é o filho e reorganizando a identidade dela, e com um corpo que sofre uma rápida transformação, que é o momento do trabalho de parto, em que ela deixa em algumas horas de ter aquela barriga, de ter aquele formato do corpo. Como é que o Pilates pode ajudar ela a se reorganizar na identidade corporal dela no pós-parto? É o mesmo processo, né? Eu costumo brincar com as gestantes assim, que não tem férias depois que você tem neném. Você pariu, aí você fala, não, agora eu vou ter um mês de férias, depois você me dá o neném. Não, você acabou de ter o neném e vamos lá, né? E você passa a ter que carregar o neném, né, e tá com ele perto, e é uma coisa gostosa, mas agora ele tá fora. E isso é uma sobrecarga também, sobrecarga no sentido do peso, do gesto mecânico, da coluna, do amamentar, que muitas vezes, apesar de toda a maravilha e do prazer, pode acarretar dor nas costas, dor no pescoço. Quando ela já sai, vivencia o processo de forma organizada, existe uma relação que quanto maior a barriga, quanto mais avançada a gestação, menos exercícios de expansão a gente dá.
porque a gente tem um centro que está expandido internamente. Então você para de dar alavancas expansivas, é como se ela se recolhesse. Então é um trabalho mais de força de membros. Então geralmente a gestante acaba de ter o neném, mas a ideia é que se ela está fazendo um bom trabalho de Pilates, ela sai forte, ela está com pernas fortes, braço forte, está com um tronco forte, apesar do abdômen ainda estar mais flácido, mais solto, porque a reabsorção dos tecidos é muito rápida, né? Em 2 meses a mulher já voltou praticamente para a sua situação pré-gravídica, ela já está muito bem. E se ela vivenciou o processo de Pilates, esse retorno pela consciência, ele é muito mais tranquilo, ela já está mais preparada para o que vai acontecer e já está com uma força física mesmo ali instalada. Não é que ela tem o neném e ela está fraca, não, ela acaba o neném e ela está forte. E orientada também para como carregar o neném, como se posicionar. Então ela já está com muito mais consciência para viver o processo. E isso vai facilitar muito ela desfrutar. Porque se você acaba de ter o neném e você tá com dor, tá desconfortável, é mais difícil você poder desfrutar. Se você tá fisicamente mais organizada, mais preparada, você vai poder vivenciar muito mais o prazer do nenenzinho. Maravilhoso. Acho que a gente está falando aqui de um encontro entre a fisiologia, as emoções, a identidade feminina, a força dessa mulher, a descoberta de uma nova mulher depois do nascimento desse bebê, né? Maravilhosa a sua abordagem, a sua forma de trazer essa consciência para a mulher, não de uma forma didática, mas de uma forma experiencial, né? Que eu acho que o verdadeiro conhecimento é esse, quando a gente o experimenta a partir das nossas próprias vísceras. Né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por trazer tanta alma para uma gravidez que às vezes pede muito mais do que calma. Né? Seja muito bem-vinda sempre e muito grato. Muito obrigada, foi um prazer. O prazer foi todo meu. A gente se vê no próximo programa.